Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu tô aqui trazendo mais uma crença para vocês da Umbanda no nosso curso Estudos de Umbanda. Hoje eu vou falar sobre reencarnação, que é um assunto que se correlaciona com a nossa última aula, que foi a respeito da crença nos espíritos. Dentro da visão da espiritualidade, principalmente espiritismo, umbanda, hinduísmo, várias correntes espirituais, nós temos a crença na evolução. Nós acreditamos que os espíritos eles nascem ignorantes e através das suas experiências ele vai evoluindo. Mais ou menos, nós nascemos crianças e através das nossas experiências vamos lapidando e evoluindo nossos processos mentais, nos tornamos adultos. Isso aconteceria também com a trajetória da alma. Nós seríamos crianças e através dos anos, dos séculos, que a alma é imortal, tá? Primeira coisa para entender a ideia de reencarnação é que a alma é imortal. Ela habita vários corpos em vários mundos diferentes ao longo do seu processo evolutivo, tá? Mas a alma em si ela é imortal. E ela é imortal por quê? Porque ela é uma extensão de Deus e Deus é imortal. Tá? Entendam isso, já falamos sobre isso, sobre o momento que Deus exteriorizou e criou todos os seres. Então você é um ser divino, você é imortal. Porém você habita vários corpos ao longo de sucessivos séculos, em mundos diferentes, não só no planeta Terra, não só no planeta Terra nessa frequência, mas outros mundos também. E através dessas experiências você vai evoluindo e amadurecendo. Gilberto, mas a crença da reencarnação ela não faz sentido? Não faz, não. Vamos parar para pensar? Você acha que é mais lógico um ser divino, que é amor como Deus, criar os homens, conhecedor de tudo que ele é, de tudo que ele tem, já que uma das premissas de Deus é que ele sabe de todas as coisas, né? Ele é onisciente, então ele sabe quem vai para o céu e quem não vai, e depois vai queimar esse ser para sempre num local chamado inferno? Você acha que isso é justo? Por exemplo, existem pessoas que nascem numa família funcional, numa família boa, de que sabe, num local seguro e vão viver a vida inteira. Essas pessoas têm muito mais probabilidade de, entre aspas, darem certo do que alguém que nasce numa favela, num local disfuncional, dominada pelo crime. Sabe? Não existe meritocracia. Então, mas existem pessoas que nascem em ambientes muito tóxicos e se tornam boas pessoas, e existem pessoas que nascem em ambientes muito bons, muito positivos e se tornam más pessoas. Sim, claro, o ser humano ele tem isso com ele. Mas de modo geral, você acha que o que acontece? Não é isso que acontece de modo geral. Então, não faz sentido essa crença. Faz muito mais sentido a ideia de que nós temos que aprender e evoluir. Então, dentro da crença da encarnação, é o seguinte: errou numa vida, você tem uma outra oportunidade de consertar, muitas vezes passando pela experiência num outro ponto de vista. É como se a vida te colocasse em vários locais diferentes para você ter uma visão total daquela situação e assim evoluir. Porque a gente só consegue ter clareza quando a gente enxerga todos os ângulos. Então, muitas vezes, nós trazemos algumas questões que nós chamamos de kármicas, que são aqueles aprendizados mais ferrenhos que nós trazemos de outras vidas. Então, por exemplo, eu tive inimizade com uma determinada pessoa. Através da reencarnação, eu nasço filho, mãe, pai, irmão daquela pessoa, para através dos laços do amor quebrar aquilo ali. Ou, por exemplo, um marido que abandonou a esposa numa vida passada, ela morreu de fome, nessa vida aquela esposa vem como sua mãe e ele cuida dela na velhice. Então, o processo de reencarnação é isso, ele serve para quebrar laços negativos, ele serve para trazer uma evolução e um crescimento. E não quer dizer que o espírito que viveu mais vidas é mais sábio, tá? Porque ele pode, existe o livre-arbítrio. Então ele pode, por mais que viva sucessivas vidas, errar nessas vidas. E aí ele vai só se endividando, só se enxafurdando no negativo e cada vez mais nascendo com situações debilitantes. Então, por exemplo, quando alguém nasce com uma condição de saúde fragilizada desde muito cedo, normalmente é kármico. Quando alguém nasce, por exemplo, numa situação, como eu falei, numa família disfuncional, normalmente é kármico. É para aprender, é para evoluir.
tudo o que acontece com o homem em sua trajetória, em todas as suas encarnações, né, em todos os seus processos, é como se fosse um fio que passou, que está momentaneamente separado, mas é o mesmo fio, tá? Isso é encarnação. E é isso que nós acreditamos dentro da Umbanda, tá? Inclusive, mediunidade muitas vezes está associada a resgate kármico. Por que você acha que a Umbanda frisa tanto na caridade, no bem-estar, em evoluir, em ajudar as pessoas? Geralmente, a Umbanda, os espíritos, eles nascem com essa predisposição, com essa vocação para a Umbanda, porque a Umbanda pode ajudar ele a queimar os karmas dele. Porque até isso é calculado. Nascemos em vários povos e etnias diferentes. Nascemos em gêneros diferentes. Então hoje o machão, ele pode ter sido uma mulher na última vida, ou se ele massacrar o feminino, ele pode ser uma mulher na próxima, para estar na condição feminina. O espírito, ele não tem sexo. Então ele reencarna ao longo de vidas em povos, etnias, gêneros, sexualidades diferentes, diversas, para aprender. Muitas vezes a afinidade que você tem com certos assuntos, com certas religiões, por exemplo, tem muita gente que adora a história do Antigo Egito. Muitas vezes são almas que já habitaram naquela região no passado. Tem gente que adora, por exemplo, as runas. Geralmente são povos, são espíritos que frequenciavam durante um período naquele povo, naquele lugar. A reencarnação é um processo muito... A gente reencarna várias vezes, sabe? Ah, mas quanto? A gente fala assim, minha última vida, minha vida passada. Não é uma só não, tá, gente? A gente costuma ter aí dezenas, quiçá centenas de vidas, tá? E é importante a gente entender isso. Eu sei que é um processo complicado, mas aqui a nossa intenção é só trazer esse conceito para vocês, que de modo geral é uma crença de Umbanda, tá? De modo geral é uma coisa que os terreiros trabalham bastante, e eu acredito que você já tenha muita compreensão sobre isso, tá bom? Então por hoje é só, desejo muita luz, muita paz, dúvidas que vocês tiverem, pode me procurar, que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês. Um beijão e tchau, tchau!